Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 25 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tu entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu começo com uma pergunta bem pessoal. O que você entende, o quanto você entende, aliás, que precisa de Deus? Não é uma pergunta rasa, eu queria que os irmãos pudessem entender isso, porque existem sim aqueles, mesmo que religiosos, que confiam em si mesmos e não em Cristo. Portanto, é uma pergunta muito importante para nós. O quanto cada um de nós tem demonstrado confiança no Senhor, em Cristo. Totalmente? Parcialmente? Talvez um pouco? O ser humano não busca outra coisa senão autonomia neste mundo. Eu acho que uma das buscas mais comuns que temos hoje das pessoas é a autonomia. Autonomia de tudo, né? Autonomia no que diz respeito, por exemplo, a mulher ser autônoma de seu marido, os filhos serem autônomos de seus pais e da sua família no sentido geral. E cada um procura se desprender cada vez mais para se autoafirmar no mundo de hoje. A autonomia é muito desejada pelos homens. E essa autonomia, ela é, com certeza, propagada por aqueles que negam confiança em Deus, por aqueles que negam a existência de Deus, mas também por religiosos, não é, que acabam realmente analisando a vida cristã, a vida religiosa em si, imaginando que eles não precisam tanto assim do Senhor Deus. Não é? Talvez algum tipo de cooperação, mas uma confiança total no Senhor. Muitos que se declaram ateus, então, eles olham para os cristãos, os crentes, e dizem que eles, na verdade, esses crentes, eles são pessoas tolas e fracas que precisam, não é, de algum tipo de amparo espiritual, psicológico, emocional. Na verdade, então, isso demonstra que o ser humano busca cada vez mais se autoafirmar e dizendo que eles são autossuficientes, que eles se bastam. E, na verdade, isso é uma característica própria da natureza humana caída. Desde de quando a humanidade caiu em Adão, as pessoas têm procurado cada vez mais essa autonomia. Autonomia a tal ponto que ouvimos uma pregação pela manhã, onde eu citei algumas vezes o exemplo de Caim e Abel, e Caim buscou autonomia. Deus disse de um jeito, ele fez de outro. Não, tem que ser do meu jeito. E o desenvolvimento da história da humanidade também demonstra isso. As culturas que foram sendo desenvolvidas foram culturas autônomas daquela revelação original de Deus no Éden. Eles procuraram estabelecer a sua própria religião para dizer, somos nós que fazemos. Nós não queremos o que Deus está dizendo, não. Nas religiões criadas então pelo homem, em todas as culturas, existe uma ideia central, que embora eles tenham o entendimento de que há algum ser superior, o sobrenatural, algum tipo de divindade,
eles tendem a compreender que o ser humano é capaz, ele pode prover meios próprios para escapar de um possível juízo final, não é? De conseguir, de repente, escapar da condenação e dizer que o homem é capaz de se justificar diante de Deus por práticas boas, por boas obras. Essa ideia, meus irmãos, é a essência da religião falsa. Isso é essencial em toda religião que é falsa. Então não importa, por exemplo, se o indivíduo se diga ateu, se diz ateu, budista, espírita, até mesmo cristão. Se em sua maneira de entender a relação com o Criador e de se entender neste mundo, ele compreende que ele é capaz de resolver, ou mesmo ajudar Deus a salvá-lo, não é, da condenação, isso demonstra que realmente o ser humano está dizendo que ele tem condições, que ele tem dons nele mesmo e ele pode se salvar sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. O homem se basta. Esse conceito é de uma religião falsa. E mesmo no cristianismo, que é uma religião revelada por Deus, não é invenção dos homens, ainda assim nós vemos corrupção, porque mesmo no seio cristão, ideias antropocêntricas, ideias que dão ênfase ao homem e à sua capacidade, são valorizadas, são desenvolvidas. Estamos rodeados, eu digo, a maioria, infelizmente, das confissões cristãs acabam declarando que, na verdade, o homem ele faz uma parte, não é, em cooperação com Deus. Deus não é o autor supremo da salvação. Ele até oferece salvação, mas o homem é capaz de também ajudar Deus a salvar este homem. Não é? Podemos ver isso em expressões que talvez sejam comuns para alguns irmãos e não para outras, mas de sinergismo, que é a ideia de você juntar energias, não é? Deus agindo de um lado, o homem agindo de outro para a consumação da salvação do homem. Nós vemos isso, por exemplo, no pelagianismo ou semipelagianismo, que é uma convicção própria dos católicos romanos. Mas também vemos a convicção arminiana, que também está no meio evangélico. Na maioria, então, dos evangélicos. No contexto da passagem que lemos aqui em Mateus, Cristo está justamente confrontando a ideia de arrogância e também de humildade. De quem confia em Deus e de quem não confia em Deus, mas em si mesmo. Ele faz isso para demonstrar exatamente que existem pessoas assim, que estão em conflito nesse sentido. Uma guerra, não é, de quem ou de quem nós devemos confiar. Confiar na minha capacidade humana, confiar que a própria humanidade tem a solução para os problemas cósmicos, ou então confiar em Deus somente. E há realmente um contexto bem importante aqui. Por isso mesmo, Cristo, ele dá graças a Deus o Pai por revelar a verdade aos pequeninos, aos humildes, e ao mesmo tempo ocultar daqueles que eram arrogantes, que se achavam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, é uma pergunta que temos que fazer, meus irmãos. Quem são os verdadeiros soberbos, então? Ou quem são os verdadeiros humildes? Porque nós falamos isso, é uma palavra comum em nossa cultura, mas às vezes não entendemos muito bem. Às vezes entendemos que uma pessoa arrogante é aquela pessoa que expõe o conhecimento que tem. Isso pode demonstrar um pouco de arrogância, sim, com certeza. A pessoa, de repente, está expondo e alguém que não tem tanta formação, digamos assim, acadêmica, pode se sentir um pouco constrangido, porque alguém falando, usando muitos termos técnicos, e a pessoa fica meio assim, eita, aquela pessoa ali é muito altiva, né? Ela é muito arrogante, ela sabe demais. E isso não é arrogância de fato. A arrogância que Cristo trata aqui não é muito mais profunda e tem a ver com um problema geral da humanidade, que é a rejeição do Evangelho. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensina que os verdadeiros arrogantes, eles são aqueles que acham que não precisam de Deus, pois confiam em si mesmos. Esses são os verdadeiros arrogantes. No contexto, Cristo lança a palavra de juízo, não é? Os irmãos podem conferir também nos versículos anteriores, não é? Todo o capítulo 11 nos dá um contexto bem interessante aqui. Cristo lança a palavra de juízo a algumas cidades, a Corazim, Betsaida e também a Cafarnaum. Era uma cidade de seus discípulos e ele vai até essas cidades para pregar o evangelho, para ensinar, para operar milagres também. Mas aquelas cidades, elas simplesmente rejeitaram a Cristo. Eles não só ouviram a pregação do evangelho por meio de Cristo, também ouviram João Batista preparando o caminho do Senhor e viram milagres em abundância acontecendo ali, e ainda assim, boa parte da população rejeitou a Jesus Cristo. Cristo realmente fala dessa situação com muita seriedade. O verso 15 ao 19, lemos bem assim:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 16. Mas a quem assemelharei esta geração? Ou seja, aqueles que estavam vendo o Senhor ali, contemplando os seus milagres. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João Batista no caso, não comendo nem bebendo, com uma dieta bem específica, não é? E dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Percebam a atitude daquelas cidades com relação a Cristo. Ou seja, eles reclamavam de João e da mesma forma reclamavam de Cristo. Vocês já conheceram alguém assim? Que nunca está satisfeito com nada? Que discorda de todo mundo. Parece que a pessoa nasceu para ser do contra. Discorda só por discordar. Só porque dizer sim, o irmão está certo, parece um peso muito grande. Então discorda por discordar. Não é? Nunca está satisfeito com nada. Vê defeito em todo mundo. Demais. Demais. O pastor fulano, ele prega rápido demais. Eu não consigo nem acompanhar o raciocínio. Aí vem um outro pastor. Mas esse pastor é lento demais. Ele prega lento demais. Eu estou quase cochilando no culto. Percebe? São pessoas assim que acabam não se conformando com nada. Absolutamente nada. Reclamam de tudo. A questão todinha, meus irmãos. Quem eram aqueles pregadores que estavam ali naquelas cidades? Em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum. Simplesmente João Batista, que já estava preso a essa altura, não é? Ensinado aqui por Cristo, nesse capítulo mesmo, que foi, entre os nascidos de mulher, o maior homem, referindo-se ao seu ministério profético. Não houve um profeta como João Batista. E o próprio Filho de Deus pregando o Evangelho e operando sinais. E mesmo assim, as pessoas tiveram uma atitude negativa com relação a Jesus Cristo. Será que é possível haver pregadores melhores do que esses? Será que todas as técnicas de homilética, de oratória, de falar, aprender a falar bem, não é? A pessoa que treina a sua própria voz para ser como um locutor, por exemplo. Uma pessoa que vai trabalhar numa rádio, geralmente faz um tipo de curso. Não é? Algumas pessoas têm muito talento e nem precisam fazer isso, mas alguns têm que fazer um tipo de curso para melhorar a dicção e para aprender a falar de acordo com o texto, de acordo com a emoção, para, de alguma maneira, impactar o coração dos seus ouvintes. Não é? Mas será que algum desses métodos poderia ser mais eficaz do que João Batista, o maior dos profetas, pregando o Evangelho e o próprio Filho de Deus anunciando a sua palavra ali? Não. E mesmo assim, aquelas cidades demonstraram um nível de arrogância terrível. Não aceitaram a sua pregação. Você já falou de Deus para alguém com o fim de evangelizar aquela pessoa e notou que a pessoa ouviu o que você estava falando, mas com aquela cara de desprezo, de quem ouve você falar, convidar para a igreja, ler um versículo bíblico e te olha meio assim, nossa, que coisinha tão chula, antiquada, esse negócio de Bíblia. Já teve essa experiência estranha? Alguém já disse a você, não é, que, olha, eu não preciso de Deus não, tá? Eu respeito a sua religião, mas tchau, eu não preciso disso. Irmãos, eu já tive uma experiência assim. Eu conheci um jovem, não é, que era ateu. Esse jovem ateu, enquanto tivemos a oportunidade de conversar, ele sabia que eu era pastor e ele não se incomodou com isso. Então, na conversa, eu realmente me interessei em fazer algumas perguntas. E eu queria saber qual seria a base para o seu ateísmo. Porque, na verdade, existem várias alegações para que alguém seja um ateu, por exemplo. Algumas pessoas dizem que são ateus por razões científicas. Elas não conseguem provar a existência de Deus pelo método científico e, portanto, concluem que Deus não existe. Ou seja, são pessoas apegadas a números, a estatísticas, a fórmulas. Se Deus não pode ser enquadrado nisso, então ele não existe. É loucura, não é? Mas o ser humano é assim, é tolo. Há alguns centenas de anos atrás, ninguém sabia o que era átomo. E quando foi mencionada a existência de átomo, ninguém podia acreditar, porque ninguém podia ver. Então a ciência avançou com a sua tecnologia e agora estamos enxergando a nível celular. Nós vemos os átomos, as partículas subatômicas. Isso é coisa de física, de química, etc. E o que acontece? As pessoas antes achavam que não existia. Agora foi provado.
E mesmo assim, o ser humano, com sua arrogância, ele pensa: se eu não vi, não existe. Isso não parece uma conclusão nem um pouco razoável, né? Mas as pessoas são assim. Eu sou ateu por conta disso. Eu não vi a Deus. Cadê ele? Cadê ele? Então ele não existe. É mais ou menos assim. Há outros que são diferentes um pouco. Eles têm um ateísmo que tem uma base diferenciada. Eles dizem: não, eu sou ateu porque, na verdade, o universo e tudo mais não está aí por acaso. Então eu não posso dizer, ou seja, eu não sou louco ao nível de dizer que isso veio do nada. Há um sentido, há uma lógica, há um padrão aí. Mas eu não me importo com isso. Eu, sinceramente, Deus não é alguém, ele não é uma pessoa. Então, é só uma energia cósmica. Eu até conheci uma pessoa, um rapaz também, que disse isso, que para ele Deus era um tipo de energia, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Só que o caso desse jovem, meus irmãos, era um pouco diferente. Eu conversei com ele, tentando argumentar, e até questionei e confrontei algumas argumentações científicas. E eu descobri, nessa conversa, que, na verdade, esse jovem não estava nem aí também para as argumentações científicas. Porque eu perguntei para ele sobre o propósito das coisas. Você não consegue entender por matemática, por exemplo, o padrão da existência em si? E ele: não, isso não me importa, não é? Ele respondeu que isso para mim não faz a menor diferença. Eu simplesmente não ligo para isso, não é? E eu perguntei então: ora, se você não tem como, por exemplo, aceitar as incoerências científicas, por que você simplesmente rejeita a Deus assim? E ele foi e confirmou: ora, eu rejeito a Deus, eu não creio nele, porque eu não preciso dele. Ele falou isso para mim. Eu não preciso de Deus. Eu não tenho necessidade nenhuma dele. E eu até falei: cara, beleza, eu vou ir na sua onda, eu vou falar como você. Se Deus não existe, tá tudo bem, você não perdeu nada. Mas se Deus existir, você vai perder tudo. E no final vai ser condenado por ele. E ele respondeu, ainda assim, do mesmo jeito: ora, eu não me importo com isso, eu me basto. É sério, irmãos, há pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. A questão aqui, então, irmãos, independente de qual seja a base para essa negação de Deus, se a pessoa se importa ou não com sua existência, ou somente se importa com números, não é? Ou até mesmo é cristã, ela diz que é cristã, mas vive como se Deus não existe, como se Deus não existisse nesse sentido, não é? É que pessoas assim se veem como superiores, como sendo autossuficientes. São arrogantes e eles veem a fé como uma mera fraqueza humana desesperada. Talvez o tipo mais arrogante seja como o daquelas cidades. Eles eram religiosos. Os das cidades que em Cristo andou ali eram religiosos. Eles sabiam, e mesmo assim eles não davam crédito à pregação de Cristo. É como Isaías 53, não é? Quem deu crédito à nossa pregação? Eles realmente não se importavam com aquilo. O tipo religioso é sempre o pior nesses casos. É muito pior, porque o ateu declarado, ele já mostra a sua arrogância dizendo: eu não preciso de Deus, eu não quero saber desse assunto. Mas aquele que é cristão, que é religioso, mas vive como se Deus não existisse, é o pior tipo de arrogância. Porque ele está dizendo: eu sei que Deus é real, eu sei que Ele é o Criador, mas ele é um hipócrita, ele não consegue servir a Deus, ele não consegue temer ao Senhor, ele não se importa simplesmente. Jesus começa essa parábola, a parábola do fariseu e do publicano, como nós lemos no começo, não é? No verso 9 do capítulo 18, bem assim, e disse também esta parábola: a uns se confiavam em si mesmos. É assim que Cristo começa a parábola, não é? Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou mesmo quando pensamos no encontro de Jesus com aquele jovem, né? Então, a continuação da parábola do fariseu e do publicano é o encontro de Jesus com aquele jovem, o jovem rico. Aquele jovem certamente confiava em si mesmo. Por isso, quando Jesus disse que para ser salvo ele deveria obedecer aos mandamentos, ele prontamente respondeu: tudo isso eu pratico, eu faço desde a minha mocidade. É o quê? É para obedecer à lei, para poder ser salvo? Confere. Cristo então responde: olha, te falta uma coisa ainda. Vende, ou seja,
Pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres, os que necessitam. Depois vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. E o jovem se afastou. O que ele estava dizendo para ele? Não dependa de si mesmo, dependa somente de Deus. Você confia demais nas suas riquezas, em você mesmo. Tanto é que ele continua no texto dizendo quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Por conta disso, a lógica não é condenando a riqueza ou a pessoa rica nesse sentido, mas é condenando aqueles que confiam em si mesmos, confiam em suas capacidades, confiam em seu próprio senso de justiça. Eu me sinto bom, então eu sou bom. Ele era arrogante e por isso se disseceu e foi embora. Aqui aprendemos, meus irmãos, quem são os verdadeiros arrogantes. São todos aqueles que desprezam o Evangelho. Esses são os arrogantes. Todos os que fazem pouco das palavras de Cristo, das Escrituras Sagradas. Todos os que confiam em sua própria capacidade. Estes que confiam em si mesmos, cedo desanimam de servir ao Senhor, pois eles acham que merecem coisa melhor. Eles começam a frequentar a igreja, estar no contexto da cristandade, mas daqui a pouco eles estão abusando. De novo. Pregação de novo. Pregação de novo. Estudo de novo. Que coisa chata. O fato de alguém pensar assim é um problema, irmãos. Nós não podemos, se nós temos um problema com isso, de achar que pregação é chato, ou, eu digo, nós que temos consciência, não é? Achar que pregação é chata, que estudo é chato, há um probleminha no nosso coração aí. Temos que tomar cuidado com isso. Porque se eu não consigo, ser abençoado em ouvir uma pregação ou exposição da palavra de Deus, eu tenho algum problema sério de relacionamento com Deus. Porque Ele está falando. Eu é que não estou ouvindo. Isso é muito importante. Não é? Pessoas assim, elas são prepotentes, arrogantes. Por isso Cristo dá palavras de juízo severas àqueles que rejeitam o Evangelho. E aí, citando mais uma vez Mateus 11, agora do verso 20 ao 24, ouçam com atenção. Então, começou ele a lançar o rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, são palavras de Cristo agora, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Essas palavras, elas não são nem um pouco fáceis. São palavras duras, irmãos. Dura exortação àquelas cidades, àqueles cidadãos que viram o Senhor, viram seus milagres, ouviram a sua pregação e fizeram um pouco disso. E não se importaram. Temos que realmente ficar atentos com isso, porque Cristo, ele não parou de falar, ele continua a falar com a sua igreja. Ele continua a ensinar o seu povo, a conduzir como pastor fiel que ele é. A pergunta é, estamos ouvindo isso? Estamos realmente dando ouvidos à palavra de Cristo? Ou, feito essas cidades, esses habitantes aqui, estamos também em arrogância, rejeitando e fazendo pouco da palavra de Cristo? Aprendemos também, Cristo nos ensina, não somente que os verdadeiros arrogantes são aqueles que negam, que rejeitam a sua palavra, o Evangelho, mas também que os verdadeiros humildes são aqueles que sabem muito bem que eles não podem fazer nada por si mesmos. Esses são os verdadeiros humildes. Este, então, é exatamente o perfil do publicano. Esse perfil que Cristo mostra aqui, daqueles que são realmente humildes, é o perfil do publicano, alguém que reconhece seus pecados, que sabe de sua própria miséria, e ele não finge algo que não é. Ele é sincero, é honesto, não é? Mas assume a sua condição de pecador. Estes não inventam justificativas, apenas admitem, como Davi no Salmo 51 admitiu também. Davi não ficou se justificando, como Adão, por exemplo,
Adão, o que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu, Eva? Ah, foi a serpente. Davi não fez isso. Ele não falou, ah, Senhor, Batseba era bonita demais, eu não pude resistir, não. Ele não disse nada disso. Ele apenas confessou o seu pecado. Ele reconheceu que Deus seria justo em condená-lo, porque ele sabia que merecia condenação. Por isso clamou a Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Assim também foi o perfil, não é, demonstrado aqui por Cristo daquele publicano. Nosso Senhor, após pronunciar palavras de juízo àquelas cidades arrogantes, ele dá graças ao Pai. Ele ora assim no verso 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Em paralelo, meus irmãos, bem importante, com a conversa de Jesus com o jovem rico e o que ele ensinou aos seus discípulos após aquela conversa, não é? Quando os discípulos depois viram crianças sendo levadas até Jesus Cristo, eles quiseram impedir. E Jesus ensina, se vocês não forem como essas crianças, se vocês não receberem o reino dos céus como essas crianças, vocês não entrarão nele. Mostrando que aquelas crianças dependiam exclusivamente de seus pais para serem conduzidas a Cristo. Assim também nos é ensinado a nós adultos, a qualquer um de nós, que devemos também depender de Cristo somente. Nunca de nós mesmos. Não é? Aqui, então, ele chama de pequeninos todos aqueles a quem Deus, por sua graça, revelou a verdade. Justamente os humildes, cansados do fardo pesado do pecado, que desejam verdadeiro descanso para suas almas. A oração de nosso Senhor, ela é linda nesse ponto. No verso 26 ele fala bem assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele diz isso, ele ora: eu te dou graças, meu Pai, porque o Senhor ocultou essa verdade dos soberbos, revelou aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Esta é a tua vontade. Revelar a verdade não aos soberbos, não àqueles que confiam em si mesmos, mas aos humildes de espírito. Ele continua no verso 27 dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Com isso, Jesus Cristo está dizendo, meus irmãos, que não quer, ouçam com atenção, que não quer revelar a verdade aos soberbos. Ele tem esse poder de revelar o Pai. E ele está dizendo aqui, porque essa é a vontade do Pai, não é? Aqueles que acham que não precisam dele, mas quer revelar a verdade, o Evangelho, justamente àqueles que sabem que não são. Justamente aquelas almas cansadas, que conhecem a sua própria culpa, que admitem a sua necessidade de Deus, independentemente de sua classe social, pois a mensagem do Evangelho é para a humanidade, não é para uma classe específica, não. Mas até isso estão corrompendo hoje. Irmãos, existem duas aberrações no nosso contexto de América Latina. Uma delas se chama Teologia da Libertação e a outra, Teologia da Missão Integral. São duas versões progressistas da teologia, onde o Evangelho ele é aplicado a classes. Aí hoje você já tem como ramificação disso também. Então tem uma verdade cristã para o pobre, que não tem para o rico. Tem uma verdade cristã para algumas classes da sociedade. Existe até hoje teologia preta. Já ouviu falar uma coisa dessa, irmãos? Você tenta imaginar, eu fico às vezes constrangido com isso. Vou estudar sobre teologia negra, pensando em cristãos. Qual o sentido disso? Cristo morreu na cruz e ele uniu dois povos inimigos, ele fez desses dois povos a sua igreja, o seu corpo. E agora nós, no século XXI, nos achamos os bons, não é? Os inteligentões, a ponto de dizer assim, vamos separar tudo em classe agora. Que evangelho é esse? Então quer dizer que Cristo tem uma mensagem específica, não é? Classista para os negros, para os índios, para o branco. Como assim? O Evangelho, meus irmãos,
é para toda a humanidade. E aqueles que são humildes nessa humanidade, os verdadeiros humildes, os necessitados de verdade. Isso não tem a ver com classe, não é? Não tem a ver com classe, mas com os humildes de espírito, os pobres de espírito, que independente de sua posição na sociedade, de sua etnia, o que quer que seja, são pessoas que reconhecem seus pecados e miséria e que dependem unicamente de Deus. Esses são os humildes. Por isso, após dizer que ele é o responsável por revelar o Evangelho, o Pai, ele fez esse chamado, que é o mais significativo para a vida de alguém. No verso 28 ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que chamado é este? Ir a Cristo para quê? Para encontrar alívio, descanso, amor e salvação. Ele chama todos aqueles que sabem que não são bons diante de Deus. Pessoas como aquele publicano, que apenas orava envergonhado no templo, sem se sentir com moral para olhar para o céu, mas batendo no peito dizendo: sê misericordioso, ó Deus, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Pessoas que sentem um peso de seus pecados, que sabem de forma real da sua própria miséria, que não tem a ilusão da autossuficiência. Não tem essa ilusão. Não imaginam que podem viver sem Deus e sua graça. Pessoas que sabem que merecem a condenação e que têm angústias profundas na alma por suas culpas, que muitas vezes parece que as vão consumir. Este é o chamado de Cristo, irmãos. Quem estiver nessa condição, não é? Nessa condição, quem sabe que precisa urgentemente de Deus, de paz em sua vida, ouvirá o vinde a mim. Ouvirá o vinde a mim, porque estão cansados e oprimidos. Pois o alívio para a alma e a paz que tanto nós precisamos não se pode encontrar em outro, somente em Jesus Cristo. É como Pedro respondeu a Cristo em João capítulo 6. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É basicamente uma troca, então. Ouçam a troca. O chamado de Cristo para essa troca tão importante. Os que sabem da maldição do pecado que lhes pesa, podem ir até Cristo, não é? Que ele tomará sobre si essa maldição. Mas dará em lugar dessa maldição um fardo que é tão leve, mas tão leve, que ele chama de verdadeiro descanso para as suas almas. Essa é a mensagem de Cristo. O Senhor mesmo, não é humilde de coração e chama os verdadeiros humildes deste mundo. Pergunto aos irmãos, a cada um em particular: você é verdadeiramente humilde? Você é um desses pequeninos que o Senhor promete abençoar? Você sabe de sua miséria ou confia em si mesmo? Ou está satisfeito com a sua própria vida? Você pode ouvir o chamado de Cristo, porque há muitos que não podem. Há muitos que realmente entendem que não precisam dele. Você precisa dele. O quanto você precisa. A palavra de Cristo realmente só pode ser verdadeiramente ouvida por aqueles a quem Deus preparou o coração, seus amados eleitos. Aqueles que nesse mundo se sentem os menores, às vezes os mais insignificantes deste mundo, e que sabem que precisam do Salvador Jesus. Estes são os verdadeiros humildes aprendidos aqui no Evangelho, os que sabem que precisam do Salvador, pois entendem que nada, meus irmãos, nada podem fazer por si mesmos. Por isso, ouvindo este chamado, eles saem de seus lares, eles se reúnem em igrejas, pela fé, para render graças a Deus, para louvarem a Deus pela salvação conquistada na cruz do Calvário. Essa é a única motivação real para estarmos aqui. É como aprendemos no Salmo 122 e em vários outros salmos. Nós saímos de nossos lares, nós nos dirigimos à casa do Senhor para rendermos a Ele gratidão.
louvores de gratidão por quem Ele é e por tudo que Ele fez e continua a fazer em nossas vidas. Enquanto que os arrogantes fazem pouco dessa mensagem e a rejeitam. Como lemos em Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Mas em 1 Coríntios 1, verso 21, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Percebem a ligação? Quem deu crédito à nossa pregação? Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não há outro meio. Esta é a vontade de Deus. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações a nós neste momento. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que, primeiro, não confiem em si mesmos. Confiar em si mesmo é uma das maiores provas de arrogância. É aquilo que é claro na humanidade caída, ímpia. Pessoas que confiam em si mesmo, na força de seu braço. Confie em Cristo. Jamais vá por aquele caminho de ilusão, onde você aprende não, Deus é bom, Ele atua com graça, mas eu preciso apenas de parte dessa graça, de parte desse auxílio. O resto deixa que eu completo. Não, essa não é a realidade. A nossa realidade é muito pior do que isso. A Bíblia diz que nós somos, por natureza, mortos em delitos e pecados. Nós não somos feridos, arranhados, não. Mortos em delitos e pecados. Romanos. Aliás, Efésios capítulo 2 aprendemos assim. Romanos 3 também, que expõe o nosso pecado, a nossa miséria. Ou seja, a situação é muito pior do que isso. Então, nós só podemos confiar em Deus. É só Cristo, meus irmãos, que pode dizer ao morto, viva, como Ele fez com Lázaro e com outras pessoas também. É só Ele. Quem somos nós para dizermos a nós mesmos, vamos viver agora? Nós não podemos fazer isso. Confiemos então somente em Cristo. Segundo, não despreze o conhecimento das Escrituras, pois é uma demonstração de arrogância se acharmos que o estudo ou a pregação das Escrituras é algo ultrapassado. Há cristãos que acham isso hoje, infelizmente, acham que a mensagem ela é cansativa, ela é ruim. De novo eu tenho que ouvir a explicação do pastor daquele versículo, daquele texto, daquele livro. De novo aulas de catecismo, de novo a confissão reformada. Isso é necessário. Nós, como pecadores, nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos lembrar da palavra de Deus. É em nome dessa arrogância que a maioria dos cristãos hoje, mesmo que dizem que são reformados, tem abandonado a prática de um devocional em família. Para que buscar Deus em casa? Eu estou garantido, não é, com um sacerdote. Não, o pastor não é sacerdote. Não há sacerdotes aqui. Todos aqui são sacerdotes por meio de Cristo. Então eu não posso confiar em terceiros para isso. Deus me chama realmente a buscar comunhão com Ele e aprender dele. Meus irmãos, Cristo pregou naquelas cidades e eles não deram crédito. O próprio Filho de Deus falando, que continua a falar hoje, e também hoje há pessoas que não dão crédito à sua pregação. Então, não despreze o conhecimento da palavra de Deus. Ame essa palavra. Irmãos nossos, de pouco tempo atrás, de alguns séculos atrás, amavam tanto a palavra de Deus, quando a receberam em sua própria língua, que eles escolhiam morrer, mas não perder a Bíblia. Nos tire tudo, mas não nos tire a sua palavra. Como seremos conduzidos? Porque Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Como é que nós vamos ser guiados sem a palavra de Deus, irmãos? Nós precisamos. É uma necessidade extrema que nós temos. Não é? E não devemos tratar o Evangelho, a palavra, como sendo algo ultrapassado, não. A palavra de Deus não passa e nunca perderá a sua relevância. Ela tem eterna relevância. 3. Não despreze a pregação do Evangelho no que diz respeito ao evangelismo. Eu digo isso a todos os irmãos, aos jovens e aos adultos. Não se envergonhem das palavras de Cristo, pois esta mensagem é o chamado, não seu, não do pastor da igreja, mas do próprio Cristo para o pecador perdido. Nós somos chamados assim. Um dia, quando nós não tínhamos fé, o bom pastor falou e por sua graça ouvimos o seu chamado. E estamos aqui. Como podemos nos envergonhar dessa palavra tão poderosa? Nós devemos pregar o Evangelho.
Eu digo isso a todos os irmãos. Não escapa nenhum, não. Os jovens também. Não se envergonhem das palavras de Cristo. Não subestime o poder do Evangelho. Nós acabamos de aprender, meus irmãos, que aprove a Deus salvar, não por outros meios, mas pela loucura da pregação. Eu devo confiar nisso. Sabe? Confiar nisso. Seja humilde diante do Senhor. Reconheça que você depende dEle. Somente dEle. Confie em sua promessa de que você, é conduzido a Jesus Cristo, justamente para você encontrar descanso para a sua alma, paz em seu coração. Pois quando Ele, nosso Senhor, morreu na cruz, carregando o fardo pesado de nossos pecados, finalmente então encontramos o significado de nossa vida. Sabemos nele, e somente nele é que sabemos quem somos. Agora, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que ouviram o seu chamado glorioso, vinde a mim, eles sabem o que é poder, pela graça do Senhor, deixar o fardo terrível do pecado de lado, deixar aos cuidados de Cristo e carregar o seu fardo, que é suave e leve, tão leve que podemos chamar de descanso. Portanto, meus irmãos, como livres da condenação, nos alegremos em Cristo Jesus. Venhamos dar glória ao Salvador. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.